em São João, capítulo 6, versículo do 60 a seguir. A leitura que o irmão Brano usou na mensagem Para Quem Iremos Nós, eu gostaria de ler com os irmãos nesta noite. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: Isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos disse são Espírito e vida. Mas alguns de vós que não creem, mas há alguns de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. E dizia: Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Muito importante isso. Deus, conhecedor de todas as coisas, sabia quem aceitaria a mensagem, né? Então aqui está escrito no versículo 64. Mas alguns de vós não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. E dizia: Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo. E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Amém. Bondoso Pai Todo-Poderoso, Senhor Jesus Cristo, abençoa-nos neste momento, Pai, este culto que estamos fazendo do lar, com a leitura da Tua Palavra, que ela é tão sublime para nós, e também a leitura da mensagem. Senhor, abençoa-nos neste momento, abençoe todos os irmãos que estão acompanhando pela internet, pois eu oro no precioso e santo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, meus preciosos. Aqui o irmão Brano, na mensagem Para Quem Iremos Nós, após ele fazer a leitura, ele disse assim, se fosse chamar isto de texto, eu gostaria de chamá-lo Para Quem Iremos Nós. Daí o irmão Brano diz assim, a partir do parágrafo 23, vocês sabem, as pessoas hoje são bastante como eram naquele dia. As pessoas caminham sem saber para onde estão indo e parecem não se importar. Simplesmente a vontade para ir aonde quer que queiram. E como pessoas que vivem em busca do prazer. Irmãos, aqui o irmão Brana falando assim, as pessoas caminham sem saber para onde estão indo e parecem não se importar. As pessoas hoje, estamos vivendo um tempo, todos os irmãos estão percebendo isso, que essas mesmas coisas que o irmão Brana diz nesse tempo em que ele estava vivendo, baseando-se no tempo em que os discípulos estavam vivendo no tempo de Jesus Cristo, é muito parecido com o tempo de hoje. As pessoas não estão se importando mais com a palavra de Deus, não se importando mais com a mensagem que nós temos recebido. Muitos daqueles que estavam caminhando ao lado de Jesus viraram as costas para ele. Viram cura, viram libertações, viram prodígios e maravilhas acontecendo e viraram as costas para ele, né? Ao ponto dele perguntar para os discípulos também não querem, vocês não querem ir também com eles? Né? E Pedro, como tinha revelação, disse, para quem iremos nós? Mas o que eu quero salientar é que nós estamos vivendo o mesmo espírito está no nosso meio,
A gente fala no nosso meio, porque é no mundo em geral, mas principalmente no nosso meio, que as pessoas não estão se importando mais com a palavra de Deus, com o cumprimento da palavra de Deus. E essa é a pura verdade, né? Então, irmão Brandi, as pessoas caminham sem saber para onde estão indo e parecem não se importar. Não é verdade, irmãos? Isso deve muito chamar a atenção, porque o irmão Branda pregou uma mensagem, convencidos então preocupados, as pessoas não estão convencidas mais de que a mensagem é a verdade, não é? Não estão convencidos de que essa mensagem é o assim diz o Senhor para o tempo que nós estamos vivendo, que nos trouxe de volta para a palavra e aonde o eleito deve estar, né? Mas isso deve chamar a atenção do verdadeiro eleito, que a mensagem nos trouxe de volta para o original, para a palavra, para os pés de Cristo, vamos dizer assim, para muitos, diante de muitos tenham abandonado, o povo de Deus deve voltar para os pés de Jesus. Então, eles simplesmente à vontade para irem aonde quer que queiram. Não é o mesmo espírito de hoje? Você está notando que é o mesmo espírito de hoje? Como pessoas que vivem em busca do prazer. É mais ou menos como era quando ele deixou Deus no jardim do Éden e foi deixado para tomar suas próprias decisões. Temos aquele versículo bíblico: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas hoje, quem quer Jesus como pastor? Não é? Muitos dizem, postam, fazem postagens: o Senhor é meu pastor, né? E nada me faltará. Mas hoje, quem quer Jesus como pastor? Para ter Jesus como pastor, tem que ter Jesus como Senhor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele deve ser o nosso guia, todo momento da nossa vida. Ele disse assim, ele pura e simplesmente deixa Deus fora do quadro e vai para onde quer que deseja, como que louco por prazer. E ele não mudou muito em seus pontos de vista, ele não mudou muito em suas ideias, ele ainda quer sua religião de folha de figueira. Vocês sabem, ele quer fazê-la ele mesmo e cobrir-se a si mesmo. E afastar-se como mais ou menos, eu diria, mais ou menos como alguém que está satisfeito, que se satisfaz a si mesmo, se essa palavra soa de modo sensato. Então, eu digo isso, a maior satisfação de um verdadeiro filho de Deus é a palavra de Deus, não é? A palavra de Deus. O mundo hoje está entrando na vida das pessoas, que as pessoas estão se satisfazendo com o mundo, deixando o mundo entrar no lar, deixando o mundo entrar na vida deles, sendo que um filho de Deus, ele deve só se satisfazer com a palavra, não é? E a palavra revelada. Quando a gente fala palavra, logicamente a gente inclui tudo, a mensagem, o Espírito Santo, a direção do Espírito Santo, né? Ele sendo o Senhor em nossas vidas, em nossas decisões. Não é verdade? Eu creio que os irmãos concordam com isso. Não é verdade? Mas o mundo está satisfazendo tantos crentes de hoje que a palavra de Deus está ficando do lado. E dizem, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não é verdade? Devemos estar preocupados com o momento que nós estamos vivendo, o arrebatamento nosso, o arrebatamento do povo de Deus, né? E não deixar que o mundo venha entrando em nossas vidas para nos satisfazer. Não é? Aquele índio falou para o irmão Brana, né? Quando eu acredito que, não me lembro, me veio na mente agora a conversão do índio lá, e ele se sentindo até nervoso com ele mesmo, aí perguntaram para ele o que estava incomodando. Ele disse que havia 2 cães dentro dele, um cão negro e um cão branco. Aí ele perguntaram, né, qual que vai vencer? É aquele que alimenta. Então, se você está alimentando a tua carne, o que vai vencer é a carne. Mas se você estiver alimentando o teu espírito, a tua alma, o que vai vencer é teu espírito, a tua alma. Amém, irmãos? Eu ouvi um amém da igreja aí. Deus te abençoe. A irmã Renata falou amém aqui. A igreja está aqui bem pertinho de mim.
porque isso é a pura verdade. Ele quer fazê-la, ele mesmo, e cobrir-se a si mesmo, e afastar-se como, mais ou menos, eu diria, mais ou menos como alguém que está satisfeito, que se satisfaz a si mesmo, se essa palavra soa de modo sensato, ele está se fazendo crer que está satisfeito. O profeta diz assim, ele está se fazendo crer que está satisfeito. Quando no fundo da alma ele sabe que está errado. Irmãos, isso é a pura verdade ou não é? Esse parágrafo é a verdade para nós, porque isso é a palavra de Deus, não é? O que deve satisfazer você é a palavra, é o Espírito do Senhor. Ter prazer com as coisas de Deus, se vocês perceberam o quanto que a igreja, o irmão Branham disse que chegaria nesse tempo, a igreja estaria fria, como se congelando de tanto fria que ela estaria. Estamos vendo esse tempo, não estamos vivendo esses dias da igreja fria mesmo, não tem prazer de cantar, não tem prazer de ir no santuário adorar a Deus, não tem prazer de ir no altar, se clamar pela misericórdia de Deus, e dizer, Senhor, tenha misericórdia. O mundo está numa grande guerra espiritual, uma grande fome espiritual, e eu venho aqui no altar clamar pela minha família, pelo meu lar, pela minha esposa, pelos meus filhos, pelo meu marido. Eu quero o arrebatamento meu, quero o arrebatamento deles. Não é verdade, irmão? É a hora da igreja entrar nesse grande desespero. Não é verdade isso? Entrar nesse grande desespero. Meu Deus, a gente fica percebendo o tempo que nós estamos vivendo, irmãos. O irmão Branham pregou a mensagem do sinal, pensando que todos os lares ia entrar, colocar esse sinal, esse sangue de Jesus ali, o Espírito Santo dentro daquela casa, dentro daquele lar, e ele pregando e achando que no outro dia todo mundo está em desespero. Foi onde ele pregou a mensagem de desespero, E então a gente vê o tempo que nós estamos vivendo. É hora de nós entrarmos em desespero, não é? Não é verdade? Então nós estamos vivendo exatamente nos dias como de Jesus Cristo, que ele perguntou para os seus discípulos, vocês não querem ir também? Diante daquela grande multidão de pessoas que havia abandonado ele, Jesus se sentindo abandonado naquele dia, Jesus se sentindo abandonado hoje. Se você está perdendo o desejo de ir na igreja, o desejo de ler a mensagem, de ouvir o profeta, perdendo o desejo de ler a palavra de Deus, você está abandonando Jesus. Jesus é a palavra. Amém, irmãos? Volte para aquele amor, para aquele amor original que te levou no tanque de batismo, que te levou no açude para ser batizado. Volte para aquele amor, irmãos, antes que seja tarde demais. Então ele diz assim, quando no fundo da alma ele sabe que está errado, ele sabe que qualquer coisa que o homem tenha a fazer para começar está poluído, porque o irmão Branham dizendo, está poluído, o que o homem tenta fazer para ele mesmo está poluído. Lógico, o caminho do homem, só há uma perfeição, só há um caminho que é perfeito, e é o caminho Jesus Cristo. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, não é? Tudo que nós tentarmos fazer para nós mesmos nos salvar é areia movediça. Mas se você fizer a vontade de Deus, é rocha, lugar de segurança, não é? Então ele diz assim, irmão Branham, e ele não conseguiria nem mais um pouco salvar-se do que saltar para a lua com o cadarço de sua botina. Ele não pode fazê-lo. Ao tentar fazê-lo, ele é como o leopardo tentando lamber suas manchas para removê-las. Ele somente faz que seus pecados apareçam mais destacadamente. Mas ainda assim ele não quer ouvir. Ele somente vagueia de um lado para o outro. Irmãos, quem quer ouvir a voz do profeta hoje? Quem quer ouvir a mensagem hoje? Restauradora de fé. Quem quer estar ao lado de Jesus? Não é? Hoje, a gente costuma dizer, A gente conversa muito, eu e o irmão Miguel,
E a gente fala assim que tem muita gente na igreja ainda. Eu não quero isso, eu quero que aumente membros, né? Mas a gente sempre comunica, fala assim, conversando sobre a mensagem, sobre a condição hoje dos povos, né? A condição da igreja hoje, em geral, a gente não fala dos nossos tabernáculos, a gente fala em geral. A tendência da igreja é diminuir, né? É como a irmã Teresa disse esses dias, a pirâmide vai ser como uma agulha, o irmão Brando disse. Então, mas a gente entra no desespero, muito grande mesmo. Porque a igreja precisa enxergar a hora em que nós estamos vivendo, o momento que nós estamos vivendo, para não abandonarmos a palavra, não abandonarmos Cristo, como na leitura que nós acabamos de ler, São João 6, dos 60 a seguir, não é? Vou continuar, parágrafo 25, ele diz assim, mas Pedro naquele dia pôde responder como muitos de nós esta noite. Você pode dizer glória a Deus? Aleluia. Ele tinha encontrado algo diferente. Ele tinha encontrado Jesus e ele sabia que ali estava algo mais do que apenas vaguear. Oh, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Estou falando com o povo nesta hora, nesta noite, que está como Pedro estava. Para quem iremos nós, Senhor, se somente de ti procede palavras de vida eterna? Oh, irmãos, como isso me deixa feliz de ver, de saber que tem pessoas com o mesmo desejo que o meu, com o mesmo desejo de estar aos pés de Jesus Cristo a cada momento da nossa vida, né? Não deixar que o mundo entre, não deixar que o desejo mundano entre e fale mais alto do que o desejo espiritual, do que o desejo pelas coisas de Deus. O profeta, vou repetir, ele diz assim, mas Pedro naquele dia, dê um glória a Deus aí onde você está, pôde responder como muitos de nós esta noite. Ele tinha encontrado algo diferente. Essa mensagem é diferente, essa palavra ela é diferente, irmãos. Oh, glória! Esse Espírito Santo vai além do que o mundo possa oferecer para nós. Ele tinha encontrado algo diferente, ele tinha encontrado Jesus. Oh, Jesus pode olhar para nós e dizer assim, bem-aventurado és tu, porque não tu revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu, mas o Pai que está no céu tu revelaste. Irmão, irmã, isso é maravilhoso, ter essa revelação de quem é Jesus, do que ele está fazendo agora em nossas vidas, nessa fase presente no ministério da noiva aqui no mundo. Bem-aventurado és tu que está enxergando o que o Espírito está fazendo no ministério através da noiva neste mundo aqui. Irmão, eu estou ouvindo aqui agora, os irmãos de Monte Verde, Cajubi, estão ouvindo a chuva cair. Essa chuva está caindo lá fora por causa de você. Essa chuva está caindo por causa de você. O sol está brilhando por causa de você. Amém? As enfermidades hoje são curadas. Cada injeção que é aplicada em cada veia de um homem, de uma mulher, de uma criança, e ela recebe alívio da dor, é por causa de você, é por causa da noiva. Deus está tendo prazer com a sua noiva hoje, né? É por isso que ele diz, bem-aventurado és tu, Simão. Não tu revelou a carne e o sangue, mas o Pai que está no céu. Irmãos, Deus te abençoe. Qualquer um que alguma vez se encontre com Jesus nunca mais quer vaguear. Algo lhe acontece quando ele se encontra com Jesus. Ele nunca mais é o mesmo. Glória a Deus. Aleluia. Ele nunca mais é o mesmo. Aí o irmão Branco diz assim, e este Pedro tinha se encontrado com Jesus, e ele tinha encontrado algo em Jesus que era diferente de qualquer outro. Essa mensagem é diferente para você? Amém? Essa palavra revelada é diferente para você ou não é?
Repito, eu estava conversando com um senhor, faz tempo que ele é cristão de uma igreja denominacional lá no salão, e ele falando que cria em toda a palavra de Deus e cria na Bíblia. Aí eu perguntei para ele a respeito do batismo, e ele falando que ele tinha sido batizado, né? Eu falei nos títulos, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Aí eu mostrando para ele o cumprimento daquela ordem que Jesus deu, né? De São Mateus 28:19, que o cumprimento estava lá na igreja primitiva, em Atos 2:37 a seguir, depois do sermão do apóstolo Pedro. E ele diz: não, mas quem falou aquilo foi Pedro. Eu fiz o que Jesus falou. Eu falei: irmão, você não encontra nenhum batismo na Bíblia, nos títulos, né? Todos foram no nome. No nome, Jesus deu a ordem, no nome do Pai, Filho e Espírito Santo. E eu expliquei para ele, até desenhei no caderno, o nome do Pai, Filho e Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo, porque Pai é Senhor, Filho Jesus, Espírito Santo Cristo. Pai sobre, Jesus com, Espírito Santo em, não é? Mas ele saiu até nervoso do salão, porque ele não cria como eu cria, ele não via as escrituras como eu via. Lógico que não vê, irmão, porque a mensagem é que fez a diferença para nós. A revelação é que faz a diferença para os eleitos. Amém? Então, o irmão Brana diz assim, ó: nunca houve um homem como Jesus, e ele tinha encontrado esta grande coisa nele, que o fez fazer esta pergunta: Senhor, para quem iríamos nós? Ou para quem iremos nós? Jesus diz: agora, se quereis ir com os outros 70, estáis livres, simplesmente segue em frente e ide. Mas Pedro disse: para onde iríamos nós? Para quem poderíamos ir? Porque somente tu tens a palavra da vida eterna. E glória! Amém, irmãos? Ninguém mais a tinha, senão ele. Ninguém mais a tem, irmão. Somente ele tem palavras de vida eterna. E Pedro tinha estado com ele por tempo suficiente e tinha visto seus milagres e sinais e maravilhas de Deus. Agora eu quero enfatizar um pouquinho aqui com os irmãos. O irmão Brana diz assim, ó, que Pedro tinha estado com ele o suficiente e tinha visto seus milagres e sinais e maravilhas de Deus. Agora eu pergunto, nós não temos tempo de mensagem o suficiente para ver que este é o único caminho, que esta deve ser a única voz que devemos ouvir? Não é verdade? O irmão Brana diz assim que Pedro tinha estado suficiente com Jesus para ver que ele era a verdade, que ele era o caminho. Agora eu pergunto, nós não temos mensagem, tempo de mensagem o suficiente para ver que esta mensagem é a voz que nos conduz de volta para o lugar de onde nós saímos? Não é verdade isso? Né? Não adianta querer parar para ouvir vozes. O mundo tem parado. Muitos dizem que crê na mensagem, muitos dizem que ainda estão na mensagem, mas estão ouvindo vozes de denominação, estão ouvindo vozes de homem, estão ouvindo vozes, outras vozes. Não vamos entrar em detalhe, nós nem precisamos mais entrar em detalhe para falar dessas coisas. Mas nós temos, como o irmão Brana disse, Pedro teve o tempo suficiente com Jesus para ver que ele era o único caminho, a verdade e a vida. E nós temos tempo suficiente de mensagem para saber o que nós temos ouvido através dessa voz da mensagem, não é? A voz da mensagem. Isso é tremendo demais para nós, né? Tempo suficiente de mensagem para saber que não há outro caminho, não há outra verdade, não há outro meio de vida eterna. É somente ouvir a voz da mensagem. Não é verdade? A voz da revelação é o que nos conduziu para a verdade, para a palavra. Então ele diz, e sabia que essa era a verdade, que ele tinha a palavra da vida eterna, está escrito em letra maiúscula, a palavra da vida eterna. Ele disse assim, irmão Brana,
Oh, se somente pudéssemos ficar com ele o suficiente para reconhecer isso, que somente ele tem a palavra da vida eterna. Fique com ele o suficiente, irmão. Ouça o suficiente. Não é? Você já tem ouvido o suficiente para saber que não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra voz para ouvir, né? Apocalipse 10, 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos seus servos os profetas. Ouça a voz do profeta, ouça a voz do mensageiro, não é? Então ele diz, agora o que Jesus tinha, que era tão diferente de qualquer outro, porque ele era diferente do rabino. O rabino era um sacerdote, ele era um mestre, um erudito, provavelmente na instrução do mundo, muito além de Jesus. Olha o que o irmão Branham diz, vou repetir, ele era um mestre, um erudito, falando dos sacerdotes, provavelmente na instrução do mundo, muito além de Jesus, né? O que salvava não era instrução do mundo, era a instrução de Jesus. O que te salva, o que te coloca na plataforma de arrebatamento, não é instrução do mundo, não é o quanto você sabe das coisas do mundo, da tecnologia do mundo, do avanço do mundo, é o quanto você sabe de Jesus, que te coloca na plataforma de arrebatamento. O que mais está chamando? Qual é a atração da montanha hoje para você, irmão? Qual é a atração da montanha hoje para você, minha irmã? Não é? O rabino era um sacerdote e ele era um mestre erudito, provavelmente na instrução do mundo, muito além de Jesus. Não temos registro de que Jesus alguma vez tenha frequentado uma escola ou aprendido alguma coisa do homem. Ele não necessitava disto. E nós não necessitamos de instrução do mundo para arrebatamento. O que necessitamos é de instrução disso aqui, irmã. Palavra de Deus, mensagem, não é? Quer estar instruído com as coisas de Deus? Leia a Bíblia, ouça a mensagem. Dedique-se um momento para ouvir a voz de Deus. Essa é a instrução que te coloca na plataforma de arrebatamento. Não é instrução de que o homem possa fazer, o mundo, escola, teologia, não é? Lamentavelmente, hoje, a gente sabe que até mesmo os pastores da mensagem estão fazendo teologia para saber como instruir o povo. Já temos a instrução, já temos a mensagem, não é? Quer instrução que vá superar a mensagem, instrução do mundo, coisa que Jesus não tinha, o sacerdote tinha. O irmão Branham diz assim, talvez até mais do que Jesus, concernente à instrução mundana. Mas quem tinha o caminho da verdade era Jesus. É por isso que Pedro falou, para quem iremos nós, se somente de ti procede palavras de vida eterna? Ou seja, o apóstolo Pedro reconheceu que Jesus ele era o caminho, a verdade e a vida, não é? E essa instrução veio de quê? Revelação. Revelação. Havia uma voz de revelação para Pedro, para Paulo. Havia uma voz de revelação para Moisés no tempo dele, que somente aquela voz que tiraria Israel do Egito e conduziria para a terra prometida. Só tem uma voz, como nós meditamos esses dias com os irmãos, só tem uma voz que nos conduz para a terra prometida para nós, que é o batismo do Espírito Santo. Amém? Quanto mais você ouve a palavra, mais do Espírito Santo você tem. Quanto mais você ouve o mundo, mais o Espírito do mundo é que você tem. Então, o irmão Branham diz assim, parágrafo 31. Daqui a pouquinho já vamos encerrar, tá? 31. E é simplesmente tão real esta noite. Para onde iríamos nós para encontrar isto, se não viéssemos a Ele? Agora, anotei aqui em um pedaço de papel 7 razões, né? Aí o irmão Branham vai entrar nas 7 razões
que ele havia se encontrado com Jesus, e as 7 razões que nós deveríamos também estar com a palavra, que é Jesus Cristo, né? Nós vamos talvez fazer um outro culto para expor essas 7 razões, mas o irmão já sabe. Ele fala que ele era o caminho, a verdade e a vida, não é? Ele é a única fundação. Ele fala das 7 razões. Ele é o único meio de transladação. Depois nós vamos entrar nesses detalhes das 7 razões, tá bom? O meu desejo é que Jesus Cristo te abençoe, meu irmão, minha irmã, e continue te fortificando na fé, abençoando o seu lar, abençoando sua família. Estamos finalizando, né, mais um ano, estamos adentrando mais um ano, 2025, finalizando. Pare um pouquinho, analise o quanto você tem aumentado o seu nível de espiritualidade, de conhecimento das coisas de Deus, né? O quanto que você conhece da Bíblia, o quanto que essa mensagem hoje, atualmente, tem efeito na sua vida, no seu lar, se as suas decisões, a sua maneira de viver está de acordo com a palavra, está de acordo com a mensagem. Faça essa análise. Estamos terminando mais um ano, vamos iniciar, quem sabe este ano, 2025, será o ano, glória, quem sabe, o ano do nosso arrebatamento, irmão. Então, é hora de nós vigiarmos, né? A trombeta, a voz do 7º anjo está tocando, e é o que deve falar mais forte em nossas vidas, na sua vida, na vida da sua família, tá bom? Deus te abençoe. Agora eu gostaria de fazer uma oração com vocês, e se houver alguém que está me ouvindo, acompanhando essa programação desta noite, estiver enfermo, creia na sua cura agora. A palavra foi falada, mensagem. Então agora creia na sua cura, essa palavra tem poder, essa mensagem tem poder, a sua oração tem poder neste Deus vivo, miraculoso, como diz o irmão Brana, para te curar nesta noite. Eu quero incluir na minha oração o irmão Paulo, tem passado momentos difíceis esses dias, né? Até mesmo acredito que seja pedra no rim. E você pode também, nesta hora, orar. Se tiver alguém na sua casa enfermo, vamos unir em oração. Após a oração, estaremos notificando os irmãos que estão acompanhando pela internet. Bondoso Deus Todo-Poderoso, Senhor Jesus Cristo, eu oro, meu Pai, neste momento, te agradecendo por esse momento, assim como a chuva está caindo aqui fora, Pai. Eu oro para que o Senhor derrame suas chuvas de bênçãos também dentro dos lares dos meus irmãos, com cura, com libertação. Senhor, estamos, Senhor, finalizando este culto online e oramos para que o Senhor abençoe cada vida nesta hora, cada irmão, cada irmã que carinhosamente parou para ouvir esses parágrafos desta mensagem, a leitura da tua palavra. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, que isso promova cura para eles, libertação, que isso promova, Senhor, em suas vidas o enchimento do Espírito Santo, e que todos nós, Pai, estejamos aguardando a sua vinda gloriosa, que virá nos arrebatar, Pai, muito em breve. Eu creio que estaremos vendo os nossos irmãos que partiram no Senhor, Senhor, e nós seremos transformados, Pai, num abrir e fechar de olhos, e todos juntos subiremos a encontrar o Senhor nos ares. Pai, abençoe cada lar, abençoe cada família nesta hora, pois eu oro em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém.